Marcos capítulo 1, a partir do verso 40, diz assim: Aproximou-se dele, de Jesus, um leproso, rogando-lhe de joelhos: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-o e disse-lhe: Quero, fica limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Fazendo-lhe então veemente advertência, logo o despediu e lhe disse: Olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para servir de testemunho ao povo. Mas, tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora, em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. Vamos orar mais uma vez, vamos fechar os nossos olhos. Senhor, muito obrigado a Deus por esse domingo que o Senhor nos dá. Queremos te agradecer, porque o domingo é o dia da ressurreição de Jesus Cristo, o dia que nós separamos para nos reencontrar, para prestarmos o nosso culto, para consagrarmos a Deus as nossas ofertas, para termos comunhão uns com os outros e principalmente para pensar, ouvir, refletir na Tua palavra, Pai. Quero te pedir em nome de Jesus que o Teu Espírito Santo nos ilumine, que nós possamos compreender as verdades do Evangelho, o amor de Deus, a presença de Jesus Cristo diante de nós, e que ninguém esteja aqui de forma comum, indiferente, que ninguém saia daqui sem ser tocado pelo Teu Espírito, Senhor, sem ter as suas orações ouvidas, sem ter as suas dúvidas dos seus corações atendidas, sem que ninguém saia daqui sem a certeza de ter estado diante do Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, eu quero meditar nessa noite, refletir com vocês a respeito de um tema, a respeito de mitos. O que são mitos? O que é um mito, né? Mito é uma explicação que a gente inventa para atender uma necessidade nossa, né? É isso que é um mito, resumindo, né? Por que a gente faz isso? A gente faz isso porque nós, como seres humanos, nós temos uma necessidade de viver num mundo onde a gente consiga explicar as coisas. Né? Tem um psicólogo chamado Maslow que disse que a gente precisa viver a gente tem necessidades a serem atendidas, e a nossa primeira necessidade é a necessidade de segurança. Então nós precisamos viver num mundo onde a gente tem a segurança, e segurança para nós significa previsibilidade. Eu preciso estar no mundo, eu preciso saber mais ou menos o que vai acontecer, eu preciso ter explicações para as coisas, senão eu não consigo viver. Entendeu? É por isso que nascem os mitos. Então, por exemplo, lá na selva, né, cai um raio. O índio, né? Meu Deus, um raio caiu. Por que cai o raio? Ele precisa de uma explicação. Não, olha, o raio, já descobrimos, o raio é porque tem o Deus do trovão. Ah, então já sei por que cai o raio. Então, se é porque tem o Deus do trovão, se eu agradar o Deus do trovão, aí o raio não vai cair na minha cabeça, né? Não vai cair na minha casa. Entendeu? Para que serve o mito? Mito serve para isso. A gente precisa explicar as coisas, né? Não precisa ser verdade também, né? O nosso cérebro tem esse mecanismo. E a gente cria os mitos, né? A gente cria os mitos para que a gente possa viver. Para que a gente possa viver. O problema é que nós
criamos explicações também a respeito de Deus. Existem alguns mitos a respeito da pessoa de Deus, a respeito de Deus, que são explicações que as pessoas inventam para poder seguir em frente. A gente precisa ter uma explicação, né? Então, eu queria falar um pouco sobre mitos essa noite, sobre mitos de Deus. Nós lemos no Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos foi escrito por João Marcos. É um dos 2 evangelhos que não foram escritos por apóstolos. Nós temos 4 evangelhos na Bíblia, né? Mateus e João foram escritos por 2 apóstolos, por Levi Mateus e João, o apóstolo amado, né? Mas nós temos também o Evangelho de Lucas, que não era apóstolo, e temos o Evangelho de João Marcos, que também não era apóstolo. Mas por que a gente tem um evangelho de alguém que não era apóstolo? Dizem os estudiosos que João Marcos era companheiro de Pedro. Acompanhou a Pedro o ministério, o chamado ministério de Pedro, e principalmente as mensagens de Pedro. Então, dizem os estudiosos que o evangelho de João Marcos compilou as mensagens que ele ouviu do apóstolo Pedro. O evangelho de Marcos a gente sabe também que é um evangelho pequenininho, né? É resumidinho. É diferente do evangelho de Lucas, né? Longo. O evangelho de Marcos tem só 16 capítulos, né? Ele é objetivo. Isso porque, provavelmente, Marcos escreveu para os romanos, para a igreja que estava em Roma, muito provavelmente para os gentios, gente que não era judeu. E os romanos têm um modelo mental, assim, eles são pragmáticos, né? Então, o evangelho de Marcos é rápido. O evangelho de Marcos não tem genealogia, por exemplo. Jesus surge na cena e, se você ler o capítulo 1, Jesus já começa fazendo milagres, né? Curas. Porque Marcos está preocupado em mostrar que Jesus é o Senhor, Ele é o Filho de Deus, Ele é o Messias, é Ele que resolve, é Ele que cura, é Ele que faz e acontece. E aqui nós lemos um encontro muito significativo que está aí no final do capítulo 1, que a nossa Bíblia chama da cura do leproso. O que estava acontecendo? Os evangelhos são um pouco divergentes quanto à localização exata desse acontecimento. Mateus informa que esse evento aconteceu quando Jesus terminou de pregar o Sermão do Monte. Lucas informa diferente. Lucas diz que isso se deu próximo a Cafarnaum, às margens do mar da Galileia, quando Jesus chamava, logo depois Jesus chamou a Pedro, quando Pedro estava pescando, lembra que Jesus passou e falou: olha, Pedro, venha comigo que agora você vai ser pescador de homens. Bom, não importa onde exatamente aconteceu, o fato é que os 3 evangelhos relatam o mesmo acontecimento. Jesus estava ali, depois de passar um período de oração, e se aproxima dele um homem, que a Bíblia não diz quem é, não tem o nome dele, um homem leproso. Se aproxima de Jesus. Não sabemos como, porque vocês sabem que os leprosos eles não poderiam entrar na cidade, eles não poderiam se relacionar com as pessoas saudáveis. A hanseníase e a lepra é uma doença até hoje. Hoje tem cura, né? Naquela época era muito estigmatizada, era uma doença altamente contagiosa. Os leprosos deveriam ficar segregados, mas a Bíblia diz que esse homem chegou ali, não se sabe bem como. E ele chegou e se prostrou diante de Jesus e fez um pedido a Jesus. Humilde, quebrantado, falou: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. E a Bíblia diz que Jesus, diz aqui no texto que nós lemos, no verso 41, Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou naquele homem, disse: quero, fica limpo. E no mesmo instante o homem ficou curado. Esse encontro desse homem com Jesus desfaz
uma série de mitos sobre Deus. Eu queria refletir pelo menos em 4 mitos que são desconstruídos, baseado no encontro desse homem leproso com Jesus. O primeiro mito que esse texto desfaz é o mito do Deus inacessível. Existe um grupo de gente, quer você saiba disso, quer não, mas existe um grupo de gente que a gente chama de agnósticos. A palavra gnose significa conhecimento, né? E o prefixo a, colocado na frente, significa negação. Então, quem são os agnósticos? São aqueles... agnósticos são aqueles que dizem que não tem como conhecer a Deus. Eles são diferentes dos ateus. Quem é ateu é outra coisa. Ateu é uma outra religião. Agnóstico é diferente de ateu. Não é que eles não acreditam. Eles dizem o seguinte, eles dizem assim, olha, se perguntar para um agnóstico, fala assim, você acredita em Deus? Ele fala assim, eu não tenho como acreditar. Porque Deus é inacessível. Primeiro, Deus é diferente de mim. Eu sou humano, Deus é Deus, né? Sei lá, se é espírito, o agnóstico falaria. Eu não falo a mesma língua dele, eu não tenho como usar os métodos que eu tenho disponíveis para experimentá-lo, para medi-lo, para entrevistá-lo. Eu não tenho os instrumentos para me conectar com Deus, então eu não tenho como ter contato com Ele, então ele não diz que sim nem que não, ele é um agnóstico. Ele não pode conhecer, ele acha que não pode conhecer a Deus, porque Deus é inacessível, não tenho como acessar a Deus, então... Mas esse texto desfaz o mito do Deus inacessível. Porque para aquele homem, lembra, aquele homem era leproso. E os leprosos não poderiam estar no meio das pessoas. A lei de Moisés proibia. Os leprosos, toda a cidade tinha um lugar onde, até no Brasil, né? Antigamente tinham os sanatórios, né? As pessoas que tinham doença contagiosa ficavam reclusas, né? Naquela época, as cidades tinham um lugar onde os leprosos ficavam. Então, para aquele homem que era leproso, ele não poderia... Jesus, para ele, estaria inacessível, ele não poderia ter acesso a Jesus. E a lei de Moisés diz lá em Levítico que se um leproso, porventura, entrasse na cidade ou se aproximasse de alguém, ele tinha que entrar de mãos levantadas e avisando, leproso, estou chegando, para que as pessoas se afastassem dele. Então, esse texto que nós acabamos de ler desfaz o mito do Deus inacessível. Para aquele homem, Jesus era inacessível, mas por algum motivo, de alguma forma, agora ele estava ali diante de Jesus, pertinho, próximo, face a face com Cristo. Esse mito desfaz, esse texto desfaz o mito do Deus inacessível. Jesus não era inacessível. Jesus estava ali e agora ele está diante de Jesus, próximo de Jesus, face a face com o Mestre, o Cristo, o Filho de Deus. É claro que esse texto tem muitos simbolismos, né? Como a gente falou, a questão da lepra, a questão da inacessibilidade. Todo o Antigo Testamento nos mostra que Deus está separado do homem. Durante todo o Antigo Testamento você vê separação, né? No tabernáculo tinha o Santo dos Santos. Quando Deus foi dar a lei, ninguém podia chegar no monte. Tudo era para enfatizar a separação. Mas Jesus chegou, amém? O que aconteceu quando Jesus morreu na cruz? Vocês lembram? O véu, que representava o véu? O que era o véu? A separação.
Deus era inacessível, só o sumo sacerdote, nem os sacerdotes podiam entrar lá, só o sumo sacerdote, e nem era todo dia, era uma vez por ano. Mas quando Jesus morreu, o véu se abriu, mostrando que Deus não é inacessível. E esse texto desfaz o mito do Deus inacessível. Aquele homem estava ali diante e face a face com Jesus, o Filho de Deus. Segundo mito que esse texto desfaz é o mito do Deus distante. Bom, então já aprendemos quem são os agnósticos, né? Agnósticos são aqueles que não dizem que sim nem que não, mas também que não estão afim. Fala assim, se existe um Deus, eu não sei, não tenho como conhecer, são os agnósticos. Mas tem uma outra turma que eles até acreditam em Deus. Eles entendem, quando olham o mundo, né? O macro ou o micro, o universo, eles entendem que existe um Criador que fez todas essas coisas. Mas eles dizem o seguinte, olha, não, alguém realmente, Deus deve ter feito isso, estabeleceu o mundo com as suas leis naturais, né? Com as leis da natureza, as leis da física, e se afastou. Esses a gente chama de deístas. São os deístas. Eles entendem que há um Deus que criou essas coisas, mas Deus se afastou. Ele criou e deixou aí e foi embora. Deus está ocupado, Deus está distante. Deus está fazendo outra coisa e deixou o mundo funcionando pelas suas próprias leis. Deus é um Deus distante. Pois esse texto desfaz o mito do Deus distante, porque aquele homem chega diante de Jesus quebrantado e diz, Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. E a Bíblia diz que Jesus não estava distante. Jesus, profundamente compadecido, estende a mão e o toca. Estava a que distância? Para tocar. Estava pertinho. Estava à distância do braço. Eu não tenho dúvida, é uma opinião minha, tá? Eu não tenho dúvida que não foi um toque. Conhecendo, se é que a gente pode falar assim, conhecendo a natureza do Senhor Jesus, certamente foi um abraço, né? Aquele homem se chegou diante de Jesus e Jesus não estava longe, Jesus estava próximo. A altura da mão, a distância de um braço. Esse texto desfaz o mito do Deus distante. Deus não está distante. Deus está perto. Antes de prosseguir, talvez a gente devesse pensar por que a gente cria esses mitos. A gente falava lá no conselho, foi um longo bate-papo, né? Falamos de tanto assunto, né? Foi super legal. Eu falava para os irmãos que é muito importante a gente não... Às vezes a gente faz juízo das pessoas, né? O irmão é incrédulo, o irmão é isso, o irmão não, né? Se é incrédulo, não é irmão, né? O meu vizinho é incrédulo, meu parente é isso, meu parente é aquilo. Mas por que as pessoas criam mitos a respeito de Deus, né? Por exemplo, por que às vezes a gente acha que Deus está distante? Você já achou que Deus estava distante? Até Davi já pensou sobre isso. É uma experiência comum. Em algum momento, parece que você já foi orar no seu quarto e teve aquela sensação de que ninguém está ouvindo. Já aconteceu isso com você ou é só comigo? Você já orou e não recebeu resposta nenhuma? Como Davi reclamou com Deus no Salmo 13, Senhor, até quando, Senhor? Eu estou orando, mas o Senhor não responde, nada acontece. Parece que os céus estão cerrados. Tem momentos que nós nos sentimos assim, que Deus está distante mesmo.
E a gente precisa lembrar que há promessa, mas, pastor, mas tem promessas de Deus. Sim, mas a promessa de Deus é que Deus estaria sempre presente. Jesus falou assim: estou convosco sempre, todos os dias. Mas ele não prometeu que todos os dias a gente perceberia a sua presença. Essa é a diferença. Eu tenho 4 filhos. Eu me lembro quando minhas filhas eram, agora tão grandes, já tem filho casado. Mas eu me lembro quando cheguei em Macaé, elas eram pequenas, tinham 2 e 5 anos, 2 e 4 anos. E depois, quando chegamos em Macaé, fomos botá-la na escolinha, na pré-escola, né? Antigamente chamava pré-escola, agora sei lá como é que chama. Nunca tinham ido para a escolinha, nunca tinham desgrudado da nossa barra. Como é que faz? Quem tem filho pequeno aí? Aí a gente levava para a escolinha, levava as duas, né? Aquela merendeirazinha, né? Aquela gracinha, né? Tchau, hein? Papai e mamãe já vão, hein? Agora vai com a tia. E a gente se escondia. Para elas, nós não estávamos ali. Mas a gente estava ali olhando. Assim Deus faz conosco. Às vezes parece que Deus está distante, mas não está. Às vezes Deus oculta, vamos dizer assim, a sua presença para que a gente ganhe autonomia, para que a gente amadureça, para que a gente cresça. Esse texto desfaz o mito do Deus distante. Porque quando o homem chegou ali, Jesus estava tão próximo, à distância de um braço. Estendeu-lhe a mão e o tocou. Tem uma música, eu até pedi para o Josué, falei, poxa, Josué, toca essa música aí no final do culto. É uma música do Vencedores por Cristo, que diz assim: eu descobri então que Deus não vive longe lá no céu sem se importar comigo. Vocês lembram dessa música? Não? Ninguém lembra, só eu. Puxa vida. Alguém lembra, deve ter a minha idade, né? Esse texto desfaz o mito do Deus inacessível, desfaz o mito do Deus distante. Terceiro lugar, esse texto desfaz o mito do Deus impessoal. Então falamos dos agnósticos, né? O pessoal que acha que Deus é inacessível, não dá para acessar Deus, se ele existe ou não, a gente nunca vai descobrir, são os agnósticos. Falamos do pessoal que acha que Deus está distante, são os deístas, né? Existe um Deus, mas ele tá longe, ele botou o mundo aí para funcionar e foi embora. Mas tem um outro pessoal que acha que tudo é Deus. Eu, antes de me converter, eu pensava assim. Você já pensou assim? Sabe aquele papo cabeça, bicho grilo? Meu, aí. Cara, Deus é esse sol, cara. Deus é a natureza, meu irmão. Olha esse luar, Josué. Esse é Deus, é a lua. Deus é o luar. A gente chama de panteísta. Tudo é Deus, né? Tudo é Deus. Deus é uma energia. Você sente essa energia? Está sentindo no ar, meu irmão? Esse texto desfaz esse mito. Porque energia não é gente. Deus é poder. Deus tem poder, mas Deus não é poder. Deus é uma pessoa. Esse mito desfaz a ideia do Deus impessoal. Quando aquele homem chegou ali, quebrantado, maltratado pela enfermidade, essa enfermidade humilhante, que ele era incapaz de pensar que alguém pudesse, na sua direção, fazer um investimento de amor. Ele vivia segregado, ele vivia afastado das pessoas. Talvez ele se sentisse tão indigno, ele tinha consciência do seu estado, mas a Bíblia diz que quando ele chegou ali, e interessante que só Marcos registra isso, diz no verso 41, Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão e o tocou.
Jesus não era uma força. Força não compadece. Força, energia não se emociona. Jesus ficou tocado. Jesus, quando contemplou o estado daquele homem, talvez tenha considerado a sua situação, a sua miséria, o estado de desprezo, de solidão, afastado da sua família, sem receber um toque da pessoa que ama, sem poder conviver com seus queridos, com seus filhos, com a sua mulher, sei lá se era casado ou não. Jesus foi afetado, porque Jesus é uma pessoa. Deus é uma pessoa e Deus se compadece. Deus não é impessoal, não é o destino, não é a força, a energia. Deus é uma pessoa, Deus ama, Deus se alegra, Deus se entristece, Deus se emociona. Deus é uma pessoa e Jesus é gente. E Deus se fez homem em Jesus. Não é impessoal. Não existe o Deus impessoal. Tem uma história, eu sempre lembro dessa história, eu não sei o nome, eu não sei se é verdade ou não, é uma ilustração. Se o homem tinha um amigo que estava padecendo de uma doença terminal, estava com câncer terminal, no hospital. Mas esse homem era incrédulo, ele não cria em Deus, ele não tinha esperança de vida eterna, ele não conhecia Jesus, ele não sabia nada. Mas, de alguma forma, ele queria consolar o seu amigo que estava morrendo. E um dia ele foi visitar o seu amigo no hospital, e o homem olhou, estava bem maltratado, já estava, coitado, nos últimos dias, muito consumido pela enfermidade, e aquele amigo querendo consolar aquele homem querendo consolar o seu amigo, falou assim: olha, não se preocupe, não. Quando você morrer, olha, se você morrer, você vai virar uma estrela lá no céu. Aí o homem que estava enfermo falou assim: mas eu não quero virar estrela. Estrela não ama. Estrela não tem lembrança, estrela não abraça o filho, estrela não se emociona, eu quero viver, eu tenho família. Entendeu? Deus é uma pessoa que ama. E o fato da Bíblia registrar a comoção de Jesus, Jesus olhou para aquele homem comovido de amor, profundamente compadecido, desfaz o mito do Deus impessoal. Irmãos, olha só, esse é o cerne do Evangelho, esse é o âmago do Evangelho. Eu falei, Deus não é poder, mas a Bíblia diz que Deus é, quem sabe completar? Amor. Deus ama de forma inexplicável. É o amor de Deus que faz diferença. É o amor de Deus que muda a vida das pessoas. É o amor de Deus que liberta as pessoas. É o amor de Deus que transforma as pessoas. É o amor de Deus, um amor inexplicável. Esse texto desfaz o mito de um Deus impessoal, de uma energia que conduz as coisas, do destino, do poder cósmico, do não sei o quê. A nossa vida não está na mão do destino. A nossa vida está nas mãos de Deus. O cristianismo não trata de uma doutrina para ser compreendida. O cristianismo trata do relacionamento do homem com Deus que ama. Eu só estou aqui hoje porque Deus me amou. Diz o apóstolo João, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. É quando a gente descobre que Deus nos ama e como Deus nos ama, é que nós somos transformados. Como é que Deus pôde me amar? Logo eu, como? Isso é inexplicável. Mas a Bíblia diz que Deus nos ama incondicionalmente, inexplicavelmente. Tem um livro muito famoso chamado O Furioso Amor de Deus. Deus nos ama furiosamente. Deus é capaz de tudo para nos alcançar.
É isso que esse texto mostra. Isso desfaz o mito do Deus impessoal, porque diz que Jesus, profundamente compadecido, tocou naquele homem. Em quarto e último lugar, esse texto desfaz o mito do Deus indiferente. Às vezes a gente está tão massacrado no nosso estado de separação de Deus. A gente pensa que Deus não se importa conosco. Talvez alguma coisa como se o leproso chegasse ali e falou: bom, Senhor, se quiseres, podes purificar-me, Senhor. E a gente acha que talvez Jesus tenha dito: bom, eu estou ocupado aqui fazendo algumas coisas, mas bom, já que você está aqui, então vai lá, toma aí uma bênção. Tem poder sobrando, né? Toma e fica curado logo e vê se não enche a paciência. Não é isso. Deus não é indiferente. Deus não é nessa história, na história da salvação. Deus não é coadjuvante. Deus não está fazendo um papel secundário, figurativo. Deus é protagonista. Senhor, se quiseres, tu podes purificar-me. Jesus falou: eu quero. Na verdade, eu quero. Na verdade, foi Deus que promoveu esse encontro, que Deus quer. Não foi por acaso que você foi alcançado. Se você está aqui hoje, é porque Deus te trouxe. Se você está aqui hoje, é porque Deus quer. Se você conheceu a Jesus um dia, é porque Deus foi te buscar e te alcançou onde você estava. Deus tem plano, Deus tem propósito. Antes de você nascer, os seus dias já estavam escritos no livro de Deus. Como diz o Salmo 139, Ele te amou antes da fundação do mundo. Deus quer. Deus quer. Deus não é indiferente. Esse texto desfaz o mito do Deus indiferente. Quero, fica limpo. Eu podia falar outros mitos que esse texto desfaz, o encontro desse leproso com Jesus, mas eu quero caminhar aqui para o encerramento, fazendo algumas aplicações. Nós podemos aprender muitas lições nesse texto, naturalmente, lições com o nosso Senhor Jesus, com o seu gesto de amor, com a sua compaixão, com a sua empatia, com o seu amor inexplicável, com a vontade que Jesus sempre tem de alcançar os pecadores. Mas nós também temos algumas lições para aprender com esse homem leproso, com ex-leproso. Nós não sabemos como, mas quando a oportunidade se deu, aquele homem estava diante de Jesus. Isso é uma lição para nós. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz lá em Romanos capítulo 8, que Deus nos chama. O que é o chamar? O que é o chamamento de Deus, gente? Eu costumo ensinar assim, né? O chamamento é o canto da sereia, né? Sabe como é que é? Como é que Deus chama? Eu não sei. Às vezes é um amigo que te convidou, às vezes uma amiga, às vezes um livro que você leu, um filme que você viu, um culto que alguém te convidou, você foi assistir, uma música que você ouviu. Deus te chamou. Isso é o chamado, né? E Deus te conduz. Ele vai te conduzindo até que você esteja face a face com Ele. A gente não sabe como aquele homem esteve face a face com Jesus, não sei. Ele deveria estar num lugar isolado. Ele não poderia estar no meio das pessoas. Mas a Bíblia diz que ele se colocou diante de Jesus. Você já esteve diante de Jesus? Você, talvez, se a gente fosse dar uma definição de conversão, conversão é quando a gente tem um encontro pessoal, com Jesus Cristo, Filho de Deus, num ambiente de fé e de intimidade.
Você já teve esse encontro? É uma lição que nós podemos aprender com esse homem. Segundo lugar, talvez nós devamos aprender também a imitar a coragem daquele homem. Ele era leproso. Pessoa estigmatizada, marcada, feia, mal cheirosa, deformada. Para ele estar diante de Jesus, ele teve que vencer todas essas barreiras. E ele teve que se expor. É uma lição para nós. Terceira lição, talvez a gente pudesse também aprender com a sua humildade. Não sabemos como, ele se colocou diante de Jesus, mas a Bíblia diz que ele se colocou de joelhos, uma atitude humilde, e suplicou humildemente: Senhor, estou aqui, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. Ninguém encontra com Deus de verdade de nariz em pé. Cadê Deus? Cadê? Quero ver. Cadê? Deixa eu ver se Deus existe. Cadê Deus que não me tira desse sufoco? Vou fazer uma prova com Deus. Já ouviu falar isso? Botar Deus à prova, quero ver. Deus ri das nossas provas. Mas a Bíblia diz que um coração quebrantado e contrito, isso sim, toca no coração de Deus. Então, talvez a gente possa aprender com a humildade desse homem. Por fim, eu quero lembrar que esse homem, que não tem nome, anônimo, ele bem que poderia representar cada um de nós. Porque ele é portador de uma doença simbólica na Bíblia, ele é um leproso. E a lepra na Bíblia simboliza a impureza, o pecado. Quem era esse homem que transgrediu a lei de Moisés e adentrou no meio da multidão quando não poderia? Porque era impuro. Quem era esse homem anônimo? Esse homem era eu, era você, que não poderíamos estar diante de Deus por causa do nosso pecado, porque Deus é santo, que não poderíamos receber o toque de ninguém, podia tocar um leproso. Quem tocasse o leproso não podia participar do culto, ficava impuro. Esse homem representa eu e você. E a gente precisa lembrar que vale a pena aprender com a humildade, com a atitude e com a decisão desse homem. Esse homem chegou apreensivo, mas saiu regozijado. Ele chegou humilde, mas saiu exaltado. Ele chegou leproso, impuro, mas saiu curado, restaurado, salvo pelo amor de Jesus Cristo. Porque ele foi encontrado por Jesus, que demonstrou que Deus não é inacessível, Deus não está longe, Deus não fica indiferente, Deus se importa conosco e Deus quer. Eu quero convidar você para ficar de pé e quero concluir dizendo o seguinte: meu irmão, se Jesus atendeu aquele homem, certamente Ele pode atender a cada um de nós também. Nós não somos melhores que aquele homem, nós também não somos piores. Eu queria fazer uma oração com você. Queria que você fechasse os seus olhos e pensasse como tem sido a sua vida cristã. Talvez para algumas pessoas aqui Deus tem sido assim, distante, impessoal,
Deus, eu leio a Bíblia, eu conheço histórias sobre Deus, mas nunca encontrei com Ele de verdade. Talvez alguém pense isso. Talvez algumas pessoas pensem, Deus pode até se preocupar, né, com algumas pessoas, tipo o pastor Josué, o pastor Marcelo, mas comigo, Deus não, acho que Deus não, nem sabe que eu existo. Eu quero dizer para você que é uma boa oportunidade para você estar diante de Jesus, humildemente. Eu quero convidar você para fazer a mesma oração daquele homem. Falar, Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar, mudar minha vida espiritual, o Senhor pode me salvar, o Senhor pode aquecer meu coração, o Senhor pode tirar minha incredulidade, o Senhor pode curar as mágoas que eu acalento na minha alma. Eu queria convidar você quer sair do seu lugar e fazer essa oração? Eu queria orar junto com você, antes da gente terminar. Se você quiser orar comigo.